Senhores vereadores, público presente, boa tarde. Dando cumprimento ao que dispõe o parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos dando início à audiência pública visando discussão do projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal, que se encontra em tramitação nessa Casa e que estabelece o plano plurianual do município para o período de 2018 a 2021 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício 2018. Passo a palavra à senhora Aparecida Regina Firmino da Silva para que a mesma possa dar maiores explicações e dirimir dúvidas que se fizerem necessárias. Praia Grande, 21 de setembro de 2017, Edinaldo Santos Passos, Raico Vereador. Presidente. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Mais uma vez, estamos aqui para apresentar o plano plurianual dos exercícios 2018 e 2021. O plano plurianual, ele é o planejamento da cidade, de forma que por setores, cada setor tem uma fatia para ser discutidas, e o plano plurianual é aquele que um plano de médio prazo, tem validade de 4 anos, não é porque é um plano, e isso se torna uma lei, que ele é imutável, ele pode ser mudado e deve, quando necessário. Então, ele demonstra, em todos os seus programas, projetos, atividades, aquilo que estabelece o plano diretor, os planos setoriais e o plano de governo do atual prefeito. Ele vale para os três anos deste governo e do primeiro ano do próximo governo. O plurianual, ele é a peça que engloba todos os setores, de forma que, a cada ano, se tira uma parcela, uma fatia desse plano, que se é estabelecida essas prioridades dentro da LDO, que, este ano especificamente, a parcela das prioridades do exercício 2018, ele vem num dos anexos deste plano, porque, quando nós fizemos a LDO em abril, nós não tínhamos ainda o PPA. Então, dentro desse plano de 4 anos, o ano de 2018 ele é priorizado, que é uma das etapas da LDO, a priorização das metas. O PPA é um dos elos, que forma as atividades do município, que tem do plano plurianual, pela LDO, se extrai a fatia das prioridades e, dentro das prioridades, se é feito o orçamento, a LOA. Tá? Então, a cada ano, a gente vai fazer a LDO, retira-se essa fatia, faz a parte do que fiscal da LDO e o que dá a diretriz para fazer a LOA. Tá? Todo plano, ele tem, quando a gente começa a fazer um plano plurianual, primeiro a gente tem que saber o status quo, o que a gente tem, o que o município tem, o que ele dispõe e o que ele precisa e aonde a gente quer chegar. Tá? É óbvio que ele tem um limitador chamado receita. Tá? Então, não adianta a gente fazer um plano de 4 anos, falando, eu vou fazer tudo, porque isso é inviável. Por quê? Porque a gente esbarra no orçamento, esbarra na receita. Então, este plano, como todos os que nós fizemos até hoje, ele é pé no chão,
ele é com responsabilidade, principalmente porque antes de nós fazermos qualquer coisa, a gente vai primeiro saber quanto é que a gente tem, qual é a possibilidade da gente arrecadar. E é essa arrecadação que faz com que a gente consiga planejar. Às vezes, o que a gente quer não é aquilo que a gente pode. Então, o plurianual, é óbvio, ele pode haver mudanças? Pode. Por isso que, uma vez por ano, isso já é uma constante nossa, a gente faz uma reavaliação dos programas, das metas, se tem que ter alteração, porque às vezes você fala, olha, eu vou fazer X escolas, tanto no primeiro, tanto no segundo, tanto no terceiro, tanto no quarto ano. Só que no decorrer da execução, existem mudanças. Então, a gente tem e deve fazer essas mudanças. Então, a gente faz as revisões de metas dentro do exercício, ou de qualquer um desses 4 exercícios seguintes, pode ser feitas as revisões de metas. Não tem muito segredo no que é. Todo plano ele tem um programa, este programa tem objetivos, esses objetivos têm metas, essas metas têm que ser quantificadas por indicadores, e esses indicadores existem as ações. Então, as ações é aquilo que eu tenho que fazer para eu atingir meu objetivo e alcançar a minha meta. Então, o ponto principal do plano plurianual é mostrar o meu estado da coisa, né, o que existe hoje no município, quais as dificuldades que a gente tem, quais as demandas. Então, cada uma das secretarias, a gente agradece muito às secretarias, porque sem eles a gente não tem como fazer uma compilação desse plano, porque todas elas, cada um sabe das suas demandas, das suas necessidades, do que precisa. É óbvio, existe um limitador? Existe. O limitador chama-se recurso financeiro. Então, dentro dos recursos financeiros que a gente consegue avaliar, e agora, realmente, nós estamos numa época difícil de fazer isso, né? Toda vez a gente fala que é difícil, mas, num país que está atravessando uma crise financeira, você fazer expectativa de receita é muito difícil. Então, a gente trabalha no sentido de que aquilo que é viável. Não adianta a gente simplesmente pegar a receita desse ano e colocar uma inflação. Que inflação? Essa inflação está caindo, então eu vou diminuir. Então, existe a gente, quando faz a previsão da receita desses 4 anos, a gente é conservador, mas conservador com responsabilidade, porque a gente não pode simplesmente falar, eu pego um índice aí de 10%, como a gente vê muitos municípios fazerem, e coloca 10% em tudo. Isso a gente sabe que é irreal. Então, não adianta eu ter a expectativa de se fazer um orçamento no achismo. Então, a gente tem uma consciência muito grande disso. O prefeito exige que a gente vá atrás de todos os índices, de como que cada receita se comporta. A gente já tem uma equipe que já tem um tempo grande fazendo isso, então, a gente tem um histórico, e esse histórico é que norteia a apuração dessa receita. Baseado nessa receita, é que cada secretaria trabalha em cima das demandas setorial. Para fazer esse PPA, nós contamos com a colaboração de todos. A Câmara é um dos integrantes do PPA do município, o Instituto de Previdência e todas as secretarias. E teve também uma participação popular, que a gente está priorizando muito isso hoje, numa página que o Mola vai poder falar melhor, daquilo que foi
dado de contrapartida da população, né? Eles entram no site da prefeitura, tem um campo no qual eles dão a sua opinião, pede muita coisa, dá ideias, e isso daí é estudado pelas secretarias, a gente passa para as secretarias, então essa parte é muito importante. Eu acho que agora o Benê e o Mola pode falar para vocês a parte mais técnica da coisa, mas a gente está aqui para qualquer dúvida que a gente possa sanar, estamos aqui para isso. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. O próximo slide, por gentileza. O próximo. Então, das etapas da elaboração do PPA, como a Regina já disse, nós já há algum tempo temos iniciado esse processo da transparência, estimulando, né, incentivando a participação popular através do canal disponibilizado na internet. Então, desde a elaboração da LDO, orçamento e o PPA, nós disponibilizamos lá por eixos e o munícipe, quem achar necessário, entra lá e elenca a sua proposta. No caso do PPA, nós tivemos uma adesão em todas as áreas. As maiores adesões foram em relação à educação, meio ambiente e urbanismo, seguida da segurança pública, a área de esporte e lazer. Depois, tivemos a área de habitação, transporte, serviços urbanos, gestão em finanças públicas e saúde. E, por sua vez, cultura, infraestrutura, trânsito, promoção social e desenvolvimento. Então, todas as propostas foram elencadas e foram analisadas e procuramos adequá-las na peça, na medida do possível. O próximo slide. Das principais diretrizes do PPA, nós podemos elencar a melhoria da mobilidade urbana, a garantia do acesso da população a serviços de qualidade de saúde num tempo adequado, nós estamos sempre procurando esse tipo de melhoria, a continuidade da prestação de serviços públicos em todas as áreas e também na educação, a manutenção e aperfeiçoamento dos equipamentos e serviços já existentes ofertados ao cidadão, melhoria e qualidade de vida na cidade através de diversas intervenções urbanas, a expansão da iluminação pública no município, a proteção e a inclusão social no município e a promoção e regularização fundiária de núcleos carentes. O próximo slide, por gentileza. Em termos de valores, o formato da peça ele é um pouco mais sintético. A LOA que ela vai detalhar os meandros da receita. Mas de 2018 a 2021, para o município, nós temos uma evolução de aproximadamente 1 bilhão e 400 para o primeiro ano, 2018, e pretendemos chegar em 2021 a 1 bilhão e 600 milhões de arrecadação, sendo que correspondente à prefeitura, corresponde a 1 bilhão e 300 mil no primeiro ano, esperamos chegar a 1 bilhão e 400. O próximo slide, por gentileza. O material que foi entregue nesta casa anteriormente, através do projeto de lei, ele elenca 6 anexos, sendo o primeiro anexo, que é o anexo 1, ele dispõe sobre a previsão da arrecadação, que nós falamos agora nos slides, e do anexo 2 ao anexo 6, ele dispõe sobre a despesa, sobre os vários formatos, a despesa pelo órgão executor, a despesa pela ação de trabalho, despesa pelo programa. O próximo slide.
Em relação aos programas, nós elencamos gestão estratégica da saúde, educação com qualidade, esporte, lazer e qualidade de vida, cultura e turismo, gestão municipal de assistência social, gestão das políticas do SUAS, gestão do Fundo Municipal, gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, gestão estratégica de transporte, programa Transformação Urbana, Viver Melhor, manutenção urbana, gestão ambiental, gestão das políticas de desenvolvimento, gestão estratégica do planejamento urbano e tecnologia da informação, administração superior, gestão das atividades de apoio administrativo, trânsito seguro, ações comunitárias integradas, processo legislativo, programa da Câmara Municipal, previdência municipal referente ao IPMPG, contribuições à União, serviço da dívida, indenizações e reserva de contingência. Estes valores eles são demonstrados analiticamente através dos quadros que já estão no projeto de lei, que é o anexo 2 ao anexo 6. O próximo slide. Nós elencamos aqui algumas das principais metas que estão contidas no plano, por área de atuação. Então, nós temos, dentro da saúde, dentro das principais metas, a cobertura da população estimada pelas equipes de atenção básica. Hoje, nós temos um status quo de aproximadamente 99% e pretende-se chegar a 100%. Próximo slide. Na educação, dentre as principais metas, nós temos alunos atendidos por ano, onde o status deste ano, 48 mil alunos aproximadamente, e pretendemos chegar a 50 mil entre 2018. Próximo slide. Esporte e lazer, das principais metas destacadas, número de pessoas atendidas com qualidade de vida no esporte, de um índice atual de 22 mil pessoas atendidas, pretendemos chegar a 27 mil para 2018. Eu falo 2018, embora o PPA ele elenque os 4 anos, ele prioriza um anexo que na LDO seria o anexo 3, que ele não teve porque o PPA não estava aprovado ainda. Então, esse valor que eu falo que a gente pretende chegar seria aquele anexo 3 da LDO, que nós trouxemos ele para o PPA por causa dessa defasagem temporal. Em relação à cultura e turismo, no próximo slide, como principal meta, nós temos hoje um calendário de eventos dentro da cidade, de aproximadamente 10 eventos dos principais, e pretendemos, em 2018, aumentar para 14. Na assistência social, das principais metas, nós temos o número de famílias e indivíduos atendidos pela proteção social básica. Partimos de aproximadamente 39 mil indivíduos para 41 mil. No transporte, nós temos como meta o número de passageiros transportados no serviço de transporte municipal, a expansão de projeto cultural nos ônibus e a implantação de bicicletários nos terminais rodoviários. Dentro da área da infraestrutura, das principais metas elencadas no plano, nós temos a urbanização de áreas públicas em metros quadrados, aproximadamente 7.099.000, e devemos, em 2018, priorizar 7.350.000, aproximadamente. Na área de serviços urbanos, principais metas, revitalização da iluminação pública do trecho do Mirim a Solemar e a redução dos pontos escuros da cidade. Depois nós temos a área de meio ambiente, com uma das principais metas, os números de imóveis conectados à rede de esgoto, aumento de estabelecimentos regulares com licença de som. Depois nós temos a área de desenvolvimento econômico, com principais metas o número de cursos profissionalizantes ofertados por ano. Hoje nós temos como indicador 3 cursos, com aproximadamente, né? Em 2018, aproximadamente, deve ser 10. A área da tecnologia da informação,
o desenvolvimento de sistemas, de programas, um índice atual de 4 por ano para aproximadamente 8 em 2018. Na área do trânsito, temos como principais metas as campanhas educativas já realizadas nas principais vias do município e a implementação da sinalização em vias com alto índice de acidente. Logicamente, eu não estou conseguindo elencar todas as metas que existem por área, senão nós ficaríamos praticamente mais um PPA aqui, nós extraímos apenas um pouco do que existe na peça. E na área da segurança, uma das principais metas, as operação integrada de segurança, e um projeto Criança e Adolescentes Atendidas pelo GAP. O próximo slide. Dentro das obrigações legais atendidas, temos a continuidade, logicamente, das aplicações mínimas constitucionais de ensino e na saúde dos 25% e 15%, a aplicação dos recursos do Fundeb, os gastos do pessoal dentro de limites aceitáveis pela legislação e os limites de repasses dentro do que a legislação preconiza para a Câmara Municipal. Esses seriam os principais eixos, as principais metas do plano, e nós nos encontramos à disposição para maiores esclarecimentos. Seja bem-vindo, promotor Cabral Cabreira. Os senhores vereadores, gostariam de fazer uso da palavra? Alguma pergunta? Alguma... Vereador Janaína, alguma pergunta? Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de, até pela relevância do tema que já foi fruto de uma conversa do promotor Cabral conosco, numa outra oportunidade, eu gostaria de sugerir que ele fizesse uso da palavra em primeiro lugar, até pela relevância do tema que foi discutido naquela oportunidade. À vontade, promotor. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Venho aqui hoje, né, nessa oportunidade, para falar com os nobres vereadores, em razão desse importante tema, que é a discussão do projeto plurianual. E, antes de começar a falar, queria deixar claro uma coisa, né? Primeiro, quem administra o município é o Poder Executivo. Tá? O Ministério Público tem isso muito claro. Tá? Para que o Executivo possa administrar a cidade, para que o Executivo possa fazer isso, ele vai ter uma baliza, que é o orçamento. Né? Nós sabemos que o plano plurianual vai limitar a lei orçamentária, as próximas leis orçamentárias dos próximos 4 anos. Então, daí a importância do tema. A partir do momento que a gente estabelecer no plano plurianual como serão gastos, a expectativa da receita, né, e como será gasto essa receita, né, estabelecendo as despesas, a gente fica limitado para os próximos anos. Eu estou nessa cidade há 16 anos, e há 16 anos eu venho lutando pela questão da educação, não só eu, como muitos outros. Né? O município de Praia Grande tem feito muito pela educação, mas a gente ainda tem uma carência muito grande na educação infantil, que são as creches e a pré-escola. Dentro da Constituição Federal, o município tem suas obrigações, e a principal obrigação do município com relação à educação é a educação infantil. Tá?
Nesse sentido que a gente vem discutindo, eu já tive uma conversa anterior com alguns dos vereadores, até que ponto a gente tem que investir no Fundamental 2 e no ensino médio. Tá? Eu não vi a proposta do plano plurianual, eu não sei como é que isso está especificado, tá? Mas eu venho aqui só para alertá-los com relação a isso e dessa grande discussão. Tá? Então, o que é o Fundamental 1, o que é o Fundamental 2? Do 1º ao 9º ano é o ensino fundamental. Do 1º ao 5º ano, que é a antiga 4ª série, toda a educação é responsabilidade do município em Praia Grande. Nós ainda não municipalizamos totalmente do 6º ao 9º ano. A gente vem crescendo essa rede do 6º ao 9º ano, o que é muito bom para a cidade. Mas nós ainda temos uma carência enorme na educação infantil. Nós temos, em média, uma falta de 3.000 vagas em educação infantil. As inscrições para a creche têm sido encerradas em meados de agosto e setembro, o que acaba, no final do ano, gerando uma lista de espera que não é real. Em janeiro, fevereiro, ela pula lá para os seus 2.000, 3.000, que é a média histórica. São concedidos sucessivas liminares em mandado de segurança que estão sendo cumpridas e, em breve, não serão mais cumpridas por absoluta incapacidade física. Tá? Não adianta o judiciário conceder uma liminar para dar uma creche para uma criança se eu não tiver onde colocar essa criança. Tá? Então, o que a gente discute é exatamente isso. É fato que é necessário se investir no ensino fundamental 1, porque se cresceu a educação infantil, essas crianças vão chegar no Fundamental 1 e toda municipal, é responsabilidade do município. O Estado de São Paulo tem fechado unidades do 6º ao 9º ano, porque o município está assumindo isso para ele. Isso não é ruim, isso é bom, porque a qualidade da educação do município é muito boa, só que nós ainda temos uma carência da educação infantil. Né? Então, é esse o alerta que eu venho fazer aqui. Né? A gente precisa olhar para o plano plurianual e verificar o quanto a gente quer gastar em Fundamental 2 e, eventualmente, em ensino médio, que eu não sei se tem alguma despesa, alguma dotação pensando em ensino médio. Tá? Porque nós não estamos fazendo a lição de casa, que é a educação infantil. Tá? A informação que eu tive da administração é de uma média de 2.000 vagas para os próximos 4 anos, que não supre a necessidade, se eu já tenho uma média de 3.000 crianças fora da escola e ainda tenho uma perspectiva de crescimento de, no mínimo, de 5% a 7% ao ano. Tá? Então, é esse o alerta que a gente faz. Tá? Não se está dizendo aqui para tirar dinheiro da saúde, ou da obras, ou da cultura, não. É dentro da própria educação. Olhar para o orçamento da educação e ver aonde a gente quer investir. Né? Não estou querendo fazer um discurso contrário ao Fundamental 2 ou ao Fundamental Médio. Tá? Quisera eu tivéssemos orçamento suficiente para poder municipalizar toda a educação do município de Praia Grande, inclusive o ensino médio, se fosse possível, profissionalizante, etc., etc. Mas não estamos fazendo a lição de casa. A gente sabe que não é só construir novas escolas, você precisa também de orçamento para bancar professor, para bancar funcionário, e para bancar o funcionamento dessa escola. Mas é fato, nós temos hoje, em média, 3.000 crianças fora da escola. E não é só educação. Mas é porque a mãe não trabalha, vai para a praia e deixa a criança na creche. A mãe que vai para a praia e deixa a criança na creche é essa mãe que precisa da creche. Sabe por quê? Porque essa criança está em vulnerabilidade. Né? Se essa mãe abandona o seu filho para ir para a praia, é porque ela não está preocupada com essa criança. Então, se a gente quer um futuro melhor, se a gente quer segurança, se a gente quer perspectiva melhor, a gente precisa investir na educação. Né? E esse é o momento. Se a gente passar esse momento, a gente está condenado a mais 4 anos. Não dá para construir nada se não tiver de previsão, pelo menos, que a gente não sabe o que vai acontecer no país nos próximos 4 anos, a gente tem mais essa agravante. Tá? Dentro da previsão, que já não é boa, a gente ainda tem que pensar aonde eu quero gastar. Então, é isso que eu alerto os senhores vereadores, né? Da importância do tema, de se olhar de fazer uma apreciação com qualidade em cima da proposta que está sendo feita, que eu não sei qual que é, repito, eu não sei qual que é. Tá? Eu pedi cópia do projeto, não recebi, tá? Até porque não é papel do Ministério Público interferir nisso. É papel do Executivo encaminhar o projeto e dos senhores vereadores aprovar. Né? O que eu faço aqui é um alerta e é tentar trazer a voz da população naquilo que bate na minha porta todo dia e bate no Conselho Tutelar todo dia. Né? E deve bater nos senhores vereadores também. Né? Creche, e aí quem consegue um advogado aqui, um defensor ali, aí consegue uma liminar e consegue vaga. Mas as liminares também não vão dar conta, porque não cabe.
Se entrarem 3.000 ações hoje no judiciário, o judiciário dará 3.000 liminares. Mas essas crianças não terão para onde ir, porque não cabem. É impossível, né? Eu acho que é isso. Estou à disposição se algum vereador tiver alguma pergunta, algum questionamento, mas é essa a posição da minha instituição. E volto a dizer, né, em tempos de crise, em tempos de Ministério Público intervindo muito na administração, eu quero deixar claro isso. O meu papel, e quem me conhece, quem sabe meu trabalho, sabe disso, não é administrar a cidade, não é legislar. O meu papel é ser a voz da comunidade. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Tá? Eu sei que a administração é do Executivo e a aprovação do orçamento é do Legislativo. E isso ninguém tira porque é prerrogativa de vocês. Mas eu preciso dividir essa responsabilidade com vocês. Tá certo? E muito obrigado pela oportunidade. Tá? Sempre bem-vindo. Leandro Cadu. Boa tarde a todos. Vou aproveitar o gancho do Dr. Cabral aqui até também falar sobre esse assunto. A gente vê que a questão da administração pública ela é um cobertor curto. Você cobre a cabeça, descobre o pé. Então, a gente tem muito esse pensamento da questão da criança, né, doutor? Mas também a gente vê a questão da vulnerabilidade do adolescente, e aí a gente quer tentar consertar aqui e quer, às vezes, tratar um tuberculoso com band-aid, um leproso com band-aid, e a gente sabe que não é por aí. Mas a questão, e às vezes, doutor, eu vejo que o buraco é mais embaixo. Quando eu era do Conselho Tutelar, a gente discutia muito, eu tenho até um amigo do Conselho aqui, o Daniel, a questão da gente pensar e repensar, e não sei se isso, doutor, é uma questão, a lei que inviabiliza isso, do ensino, da questão da creche, não de tempo integral, mas parcial. Eu acho que a gente conseguiria, não sei se é lei, se é o município, não sei como que a gente pode fazer isso, porque a gente vê, viu, presidente, a necessidade de muitas mães que não querem o filho todo, o tempo todo, o período integral na creche, que é meio período, e, às vezes, o município não está dando, coloca ele no período integral. Então, para a gente sabe que a gente ia conseguir sanar um grande espaço. Eu acho que, se a gente fizer um bom trabalho, a gente vê que 500 vagas a gente consegue contemplar dentro dessa questão. Então, eu sei que não tem muito a ver com orçamento essa questão, mas eu vejo isso que é muito importante. E o que o doutor Cabral colocou também, eu acho que a gente tem que começar também da atribuição, começar a colocar para o Estado o que é dele. A gente está assumindo o papel do Estado, o ensino médio não é nosso. E a gente está colocando dinheiro, enquanto a gente colocar o dinheiro, o Estado vai achar lindo, o Estado não vai se coçar porque a gente está bancando isso. Então, acho que a pressão política tem que ser grande, eu acho que a gente tem que começar, a gente tira uma base pela condição da escola estadual e a condição da escola municipal. Então, eu acho que é legal o que o doutor colocou aqui, para a gente estar revendo essa questão, né, vereadores? Para a gente ver essa questão de estar pegando o dinheiro que, às vezes, vai ser destinado para o ensino médio, e colocar no ensino fundamental e cobrar e bater na porta do governador lá, do secretário estadual de educação, para investir na cidade. Tá bom, presidente? O que eu queria falar era isso mesmo. Obrigado. Leandro. Vou passar a vez, eu estou generoso hoje. Leandro Ribeiro. A minha fala vai ser breve. Entrando na questão de creche, eu moro perto de uma creche e vejo como foi bom a construção dessa creche lá no Jardim Princesa. Só que eu pensando do outro lado, há muitos anos atrás, quando não havia creche, e os pais, mesmo sem creche, tinham seus trabalhos, tinham seus afazeres. E uma questão até social, junto com a promoção social, e ver uma maneira de fazer uma pesquisa mais a fundo, porque nem todas as mães trabalham. E, diante do que o vereador Cadu explanou, de meio período, eu acho que seria o ideal hoje para poder atender, não 100%, mas chegando aos 90%. Porque uma criança que fica das 7 às 6 da tarde, de segunda a sexta,
numa creche e às vezes a mãe não está trabalhando, e aí chega ao sábado e domingo, a mãe ou vai para uma festa, ou vai arrumar a casa, e essa criança acaba se distanciando da mãe, nesse período, no momento tão importante da sua formação. Eu sei que muitas mães é contra esse meu pronunciamento, mas uma das questões que a gente tem que levantar e fazer um estudo junto com a administração é a questão da concessão das vagas. Eu tenho assim visto em algumas creches que já estão chegando vans particulares, né, carros do ano, e muitas vezes a mãe não está trabalhando. Então a gente tem que levantar essa questão aí, como concedido a vaga, qual é o documento que a mãe apresenta que ela realmente precisa da vaga da creche. Já foi dito que a vaga não é da mãe, é da criança, mas a gente tem que enfrentar esse problema, realmente que a vaga tem que, a família tem que colaborar também com o município. Às vezes eu vejo uma jovem de 15, 16 anos, que eu vi nascer, bom, mas você já está grávida? Assim que nasceu, eu ponho na creche. Então, está até mesmo na parte de educação sexual a esses jovens. Então, a minha preocupação é a gente enfrentar e fazer um estudo na concessão da vaga, porque vai ser uma bola de neve, como o promotor já vem apontando aqui para essa casa. Leandro Avelino. Boa tarde a todos. Eu queria fazer um breve comentário sobre o que o Dr. Cabral apresentou aqui. Realmente, a gente já tinha falado sobre isso. É importante que a gente, pelo menos, tenha um horizonte para onde poder olhar e se estruturar, né, doutor? A importância do assunto, ela precisa ser colocada assim, porque a gente está falando do futuro da cidade, e sabemos que existem problemas, existe uma defasagem, essa questão das pessoas virem procurar vereadores já pedindo a liminar, porque é a liminar que resolve, e a gente sabe que, no fim das contas, isso não é bom para o funcionamento do todo, porque, na verdade, nem todo mundo tem condição de pagar um profissional para elaborar a liminar e ir lá falar com o senhor, ou tem aquelas que já sabem, vão direto, mas não é um assunto que chega para todas, as pessoas têm essa dificuldade. Então, realmente, a gente precisa contemplar na peça essa previsão e tentar o máximo possível poder adequar a esses números aí, né, que o senhor citou, de 2.400 vagas previstas, que seriam aí insuficientes para atender a demanda que tende a crescer, né? Então, deixar registrado aqui que a gente realmente tem que se debruçar sobre isso, senhor presidente. A parte essa questão, né, importantíssima, eu tenho algumas questões aqui relacionadas, por exemplo, a gente, por exemplo, este ano, a gente, pela primeira vez na história da cidade, em 50 anos de vida, a gente conseguiu aí esse documento da Secretaria do Patrimônio da União, que permitiu oficialmente e juridicamente falando que a prefeitura pudesse dizer que a gestão da praia realmente é responsabilidade da prefeitura. Eu não sei se de repente está em outro local, mas me chamou a atenção aqui a redução dos próximos 2 anos do volume de recursos da gestão ambiental. Porque se a gente vai ter, né, como já temos, a autorização para mexer na praia, né, a partir da autorização da gestão, e diante do cenário que se avizinha, porque se a gente tem essa autorização, a gente precisa colocar isso à frente, organizar o estado das coisas na orla marítima. E aí você vê a questão da gestão ambiental sendo reduzida, a mim me causa certo desconforto,
porque eu acho que agora que a gente vai precisar fortalecer. Talvez isso esteja contemplado em outra ação, em outro programa, e, de repente, gestão ambiental, eu posso estar aqui falando, de repente, é só aquela área da SEDUC, nem sei se é isso, até fica aí como questionamento. Mas eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, principalmente agora nesses próximos 4 anos, a partir da assinatura desse documento, porque se a gente vai organizar serviço de quiosque, de ambulante, do que for, a gente também precisa acertar essa questão do meio ambiente em relação à praia, para que a gente possa cuidar daquele que é o nosso principal ganha-pão da cidade, o cartão postal. A gente tem praia até no nome, então é dela que a gente tem que cuidar, independente de empreendimentos futuros que venham, enfim, a gente precisa organizar isso. Inclusive, é uma preocupação dessa casa, porque a vereadora Janaína montou uma comissão especial de vereadores para tratar do assunto, eu também tenho uma SEV da praia, da qual sou presidente, e assim, a gente fala com a Sabesp, existe aí uma questão envolvendo a Sabesp, a gente sabe, que é algo também que a gente talvez nesses próximos 4 anos tenha que se resolver, porque a cidade vai crescendo, as ligações clandestinas de esgoto vão se proliferando, lógico, ninguém quer isso, mas acaba acontecendo muitas das vezes, a fiscalização corre a cidade inteira, mas é difícil realmente cobrir 100% o tempo inteiro, a gente sabe da dificuldade, então, assim, deixar esse ponto bem colocado aqui na audiência, porque eu acho que tem que ser uma temática nossa daqui para frente, essa questão da preocupação com a gestão ambiental, em especial da praia. E uma pergunta também, eu vi aqui, no corpo do slide aqui dos programas, essa gestão das atividades de apoio administrativo. Pergunto eu, isso tem a ver com a capacitação, com a qualificação dos funcionários públicos municipais? O que está inserido nesse programa também eu gostaria de saber, porque a gente tem andado pelas secretarias, conversado com as pessoas, com os secretários, e assim, a gente sabe, o prefeito é cobertor curto, é ali, o dinheiro é contado, os secretários sofrem para cortar a despesa aqui e ali, a gente sabe como é. Mas a gente também sabe que muitas vezes a gente vê assim, a vontade deles quererem fazer mais e de repente falta, por exemplo, um grupo de funcionários para desempenhar uma determinada função. Talvez essa gestão pudesse auxiliar no sentido de tentar agilizar. Topógrafo que o Alex está precisando, ou serrano, não sei, vamos tentar agilizar a contratação de topógrafo. O Kleber está precisando de alguns profissionais, abre concurso, não vem, tentar encontrar uma outra alternativa para atender a questão dos médicos, enfim, algumas ações que pudessem ajudar eles a, de alguma forma, otimizar o serviço. Esse tipo de coisa está inserido nesse programa? Seria aí a minha pergunta também. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Bom, vereador, quando a gente fala em gestão das atividades administrativas, a gente está falando mais das secretarias meios, tá? Porque nós temos as secretarias finalísticas, tá? Educação, saúde, promoção social, esporte, então, são finalísticas. Mas essas secretarias, elas não vivem sem o administrativo, sem o financeiro, sem o planejamento, sem o jurídico. Então, essas atividades, essa gestão, são das secretarias meios, tá? Todas as secretarias, elas têm que trabalhar, têm que estar amarrada. O plano plurianual amarra cada secretaria num programa ou em vários programas, tá? Então, o programa meio, a gestão administrativa, ela fala das secretarias meios. Nisso daí está tudo, contempla a parte de pessoal, a parte de custeio, de toda essa parte aí, o senhor falou de qualificação. Todas as secretarias, elas têm parte de qualificação. Elas vão estar mais especificadas na LOA. Mas, quando nós fazemos o PPA, a gente diz que a gente está fazendo 4 orçamentos, né? Então, quando eles passam para nós do planejamento, eles passam analiticamente. E depois, a gente, no PPA, ele fica sintético, porque eu não tenho como
discriminar tudo isso, tá? Eu vou discriminar na parte da LOA, tá? Mas a síntese principal, quando fala-se em gestão administrativa, são as secretarias-meios. São as secretarias que ela não tem uma finalidade com o público-alvo, tá? Mas ela colabora com todas as secretarias. Não vai ter um departamento financeiro fazer toda a parte em cada uma das secretarias. Então, tem finanças, o planejamento, ele olha a parte de todo o município. Você pega o administrativo, a folha de pagamento, então, cada um passa para... Então, são as secretarias-meios. Então, essa parte são secretarias-meios, porque nós temos que dar um nome nesse programa. O nome, para a gente que já trabalha com planejamento há muito tempo, então, a gestão administrativa, então, ficou com um programa que várias secretarias têm. Claro que com ações específicas. Quando você pega no PPA a parte das ações de cada secretaria, vai estar lá. Se aquele programa ele é da CEPLAN, se ele é da CEFIM, se ele é do administrativo, da SEAD. Então, ele está contemplado ali. São ações independentes dentro de um mesmo programa de atividades nisso. Quando o senhor fala também de gestão ambiental, não é porque nós temos uma secretaria de meio ambiente que tudo que se refere a meio ambiente está só na Secretaria do Meio Ambiente. O senhor fala de coleta de lixo, o senhor fala de varrição, o senhor fala... Entendeu? Várias atividades, elas são relativas ao meio ambiente, tá? Mas elas não são funções específicas da Secretaria do Meio Ambiente. Tá? Elas têm alças, né, em outras secretarias. Então, eu tenho a parte do meio ambiente, que é a parte específica deles, e a parte que faz parte também. Coleta de lixo faz parte, varrição faz parte, limpeza urbana faz parte, mas estão em outras secretarias. Tá? Eu não sei se... Por causa do valor. Às vezes, o valor está diluído. Essa semana mesmo, o secretário de Meio Ambiente foi lá conversar com a gente, não é, Israel? E tem certas coisas que ele poderia fazer com ele, mas que outras secretarias estão fazendo. Então, é essa interação. O que a gente procura fazer, e foi um dos temas, quando nós fizemos as reuniões com as secretarias, das secretarias se interagirem. Às vezes, não é porque não ficou a verba específica dentro daquela secretaria que ela não vai ser feita. Tá? Só para tirar essa dúvida, Pois não. quando eu falo gestão, porque eu até entendo essa questão da limpeza, está separada, só que a gestão ambiental era uma dúvida que eu tinha. Nós estamos falando da SEMA ou, de repente, a gente está falando da questão da SEDUC? Que tem a gestão ambiental da escola ambiental também. Existe a escola ambiental. Então, estaria junto aqui ou não? Não, a escola ambiental está dentro da SEDUC. Dentro da estrutura da SEDUC, então beleza. Isso. Então, é que eu falo assim, ainda que a gente tenha outros serviços, Regina, a gente tem uma Secretaria de Meio Ambiente que tem que estar constantemente em sintonia com o CETESB, com todos esses órgãos, para que possa a gente ter a melhor qualidade possível, tanto de água quanto de praia em si. Né? E some-se a isso, a gente tem aí, como a gente apresentou recentemente, a questão do Complexo Andaraguá, que também mexe com o meio ambiente. Então, são algumas questões que eu fico, poxa, na verdade, deveria aumentar. Ainda que eu entenda que o valor possa ser suficiente para aquilo que vai ser desempenhado, eu penso que poderia aumentar ainda um pouquinho. Né? Vereador, boa tarde, presidente, vereadores, demais presentes. Realmente houve uma redução no valor da ação gestão ambiental em relação a 2017, né? Você deve ter comparado. Mas a redução ocorreu somente na folha de pagamento, por conta de aposentadorias que ocorreram durante esse ano, algumas exonerações e os ajustes que a lei complementar que passou por aqui promoveu em algumas gratificações. A capacidade de investimento e custeio da secretaria aumentou, quase 40%.
Então, como a Regina falou, o PPA ele é muito sintético, vocês não conseguem enxergar isso. Na LOA, vocês vão perceber que a folha diminuiu e o custeio e investimento aumentou, justamente para atender demandas de Ministério Público, do CONDESB, aliás, perdão, do GAEMA, né, CETESB e outros órgãos fiscalizadores que têm apertado o município nesse sentido. A questão da gestão da praia, que tem um nome específico, e o Alex pode até falar melhor, ela, como você já previa, ela está contemplada em outra secretaria, e quem vai capitanear é a Secretaria de Urbanismo, e foi planejado nessa peça a montagem de uma equipe, a estruturação de um serviço, de um trabalho que vai ser realizado a partir de 2018. Né? Então, se o Alex quiser complementar algo nesse sentido, mas está previsto, sim, essa ação do município. Desculpa, vereador Leandro, sobre a capacitação, no programa 7004, que é apoio administrativo, tem um dos indicadores que você acha aqui no anexo 6, metas prioridades, esses que nós apresentamos algumas aqui das metas, tem um indicador específico denominado capacitação e treinamento aos servidores, onde atualmente se promovem 80 cursos, capacitações, né, aos servidores, e a meta é, em 2018, já chegar a 213. Né. Essas ações são também capitaneadas pela Secretaria de Administração, tem uma divisão específica para isso, que vai desde a recepção do novo servidor, como a capacitação dos que já atuam em todos os segmentos da administração. Então, essa preocupação que você tem realmente está sendo contemplada e aperfeiçoada dentro do PPA. Dentro desse programa apoio administrativo, hoje temos 5 secretarias inseridas, já foram mais. Então, algumas já estão se dispersando para aquela atividade específica, que é o caso da CEPLAN, Secretaria de Planejamento, que já foi inserida dentro do apoio. Hoje ela já está com um objetivo mais finalístico, a parte urbana, né, e a tecnologia da informação, mas ainda temos a Secretaria de Administração, a Procuradoria-Geral do município, né, que é o apoio jurídico, Secretaria de Finanças, Secretaria de Governo e a própria Urbanismo. Tá? Cada uma delas tem as suas respectivas metas, tá, para cada ação governamental, e aí você encontra também no mesmo anexo, o anexo 6, e indicadores que projetam a evolução de determinado serviço, determinada ação da Secretaria para os próximos 4 anos. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, presidente, aos vereadores e ao público presente. Bom, nesse plano plurianual, eu já vi que no item 8º está promover como principais diretrizes a promoção da regularização fundiária. Então, já estou feliz que não vai precisar fazer emenda. Mas o que eu não vi... Não, antes de falar do que eu ia falar, que eu acho que poderia colocar, a questão da última lei que nós votamos agora em setembro, da lei da regularização dos imóveis. O que me preocupou nessa lei, que o Alex acho que veio aqui na Câmara explicar para a gente, eu acho que, eu não sei se cabe, se tem que pôr no plano plurianual, mas uma ideia que eu gostaria de dar é que a população em geral não vai conseguir contratar engenheiros para poder fazer as plantas, para poder regularizar. E se a gente fizer um convênio, não sei se com CREA, com estagiário, eu não sei como que a gente poderia fazer isso, que isso vai ser uma forma da gente arrecadar também para o município, que as pessoas querem regularizar as suas casas. Eu não sei se isso precisa pôr no PPA, mas você não concorda, Alex, que a gente poderia pensar nisso? Porque eu gravei um vídeo ontem explicando a lei, né, para as pessoas, que depois tem 180 dias para poder regularizar seu imóvel. E, se não regularizar, a fiscalização vai multar com R$1.000. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que divulgar muito essa lei para toda a população, e, segundo, tentar fazer, não sei, uma força-tarefa, de alguma forma, para poder ajudar a população carente a regularizar seu imóvel. Depois você fala, né? É isso. A segunda, a outra coisa eu ia falar é que eu não vi novamente, não sei se... Porque não chegou no meu e-mail a lei, por isso que eu falei, não vou ter pergunta, que eu não consegui receber. A respeito do plano de carreira. Não vai estar em nada no PPA, pelo menos para a gente saber que vai poder se discutir? Porque quando eu falo na LDO, falar não estava no PPA, não pode mais falar.
Então, acho que pelo menos a gente tem que colocar, para a hora que eu ir no LDO, não falar que não estava na PPA, né? Do servidor público. O plano de carreira, ele vai sendo executado na medida que tiver um projeto, né, uma proposta aprovada. Foram abertas discussões para que seja feito em conjunto com o sindicato, né? Esse ano já se iniciaram as tratativas, então precisa de um produto pronto para que se possa estudar a inserção no PPA. A nossa ideia é que tivesse sido avançado, né, nesse período, desde das discussões que surgiram aqui nessa casa, para que pudéssemos inserir. Mas, infelizmente, não houve tempo hábil para que chegasse um denominador comum da classe e qual a espécie de plano que seria contemplado. De qualquer forma, né, a Regina já falou aqui, durante a fala dela, o PPA, qualquer peça de planejamento, não é estática. Ela é dinâmica, ela permite a atualização, a modificação, desde que haja previsão orçamentária. Então, na LDO para 2019 ou na própria LOA para 2018, que vamos entregar no final do mês agora, pode estar contemplado. Se não, durante a execução orçamentária, através de um crédito adicional, que é encaminhado à Câmara também para aprovação, pode contemplar. Mas, nesse momento, a Prefeitura carece desse estudo, em parceria com o sindicato, né, e a comissão de servidores, obviamente, para que possa inserir na peça orçamentária. Mas, me permite, novamente, a palavra. Mas se a gente... tudo bem, não teve peça, não teve tempo, mas não tem tempo e não tem peça porque a gente nunca levou a discussão, não abriu discussão. E se a gente não colocar, pelo menos, aqui, o plano de carreira, se você coloca aqui, não precisa falar que vai ser... que a gente vai conseguir fazer para todos os servidores. Mas tem algumas categorias que podem ser. Por exemplo, esses dias a gente votou do social, lá, como que era? Eu estava afastada. Não, aquele de 30 horas que vocês Cuidador. Oi? Cuidador. Não é enfermeiro, é cuidador. Cuidador social, né? A gente votou. Tem coisas, Era cuidador social, a gente votou para 30 horas. Era 40. Não, fisioterapeuta ainda não. Fisioterapeuta não, né? Não estava na lei. Não, eu acho que é outro cargo. Terapia ocupacional, foi isso. Isso. Terapia ocupacional. Mas também tinha o cuidador na lei. Equipararam. O que eu quero dizer é que não precisa ser dos 10 mil, mas tem algumas categorias que a gente podia analisar dessa forma que foi analisado. E se a gente não colocar aqui, pelo menos aqui, a gente nunca vai estudar. E aí eu queria ver se podia contar com apoio nessa emenda. Ó. Depois de 4 anos já colocou regularização. Então, você já podia colocar, né? Todo mundo me apoiar. Aliás, é uma das diretrizes do governo, no PPA, consta no projeto de lei, é a regularização fundiária. Voltando ao plano de carreira, foi redigida uma carta pelo prefeito, encaminhada ao presidente do sindicato, se colocando à disposição para que fossem abertas as discussões, as tratativas, né? Então, assim, o primeiro passo foi dado. Isso foi em maio, junho, começo de junho. Eu sei porque eu participei da montagem, né? O planejamento todo aqui participou. Então, o primeiro passo foi dado. Para que nós possamos inserir numa peça orçamentária, tem que ter uma estimativa do impacto que isso vai causar, porque eu vou colocar o plano de carreira do terapeuta ocupacional ou do cuidador social, do agente administrativo, e sem saber o quanto vai custar. E para saber quanto vai custar, tem que ter um modelo definido. Como que vai ser a evolução? É progressiva de 5 anos, de 3 anos? É automática? É vertical, horizontal? Mola. Então, por isso que fica difícil para nós, vereadora, inserir. Tudo isso, mas se a gente colocar simplesmente a parte textual, a gente pode estar, até faço coro às palavras do promotor, a gente está condenando o município a não conseguir atender o que está na peça orçamentária e torna-se uma peça fictícia. Né? Uma peça que você coloca ali, cria expectativa da população, dos próprios vereadores, e você não consegue atingir porque você não tem capacidade financeira orçamentária. Então, essa é a nossa situação atual. Então, a gente carece desse plano, né, elaborado para que a gente possa calcular, estimar e aí sim inserir com segurança. Eu entendi isso, mas assim, como o PPA não é uma peça estática, é isso que eu estou dizendo. Se não colocar isso, aí a gente não vai conseguir mesmo discutir. Aí só daqui 4 anos, é isso que eu estou dizendo. Não ser estático significa o contrário, que você pode modificá-lo durante os 4 anos. Você tem mecanismos para alterar, para modificar. Né? A gente costuma dizer que a gestão não é
E a gente usa até um exemplo, o Nélio usou bastante, acho que não está presente aqui, do piloto de avião, né? O piloto de avião tem a rota dele, se tiver uma turbulência, ele estiver engessado, o avião vai cair. Então, você pode mudar a direção do governo, desde que com justificativas, com leis, né? Que para se alterar um planejamento teremos que ter um projeto de lei encaminhado para cá, como é feito quase que mensalmente através de créditos suplementares, né? A gente dá transparência àquilo que está sendo modificado, implementado ou aperfeiçoado. Então, vai ser feito dessa forma, ou pela LDO, ou pela LOA, ou durante a execução orçamentária por um projeto de lei específico. Mas Ok. pode ser feito em qualquer momento. Tá bom, obrigada. E o Alex pode responder? Vou até montar uma comissão, então, para poder começar a discutir junto o plano de carreira. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Promotor, boa tarde. À mesa e a todos. Vereadora, para contribuir com a sua pergunta em relação à questão da regularização de obras particulares e da contratação de funcionários e equipes e parcerias com CREA, CAL ou Associação de Engenheiros e Arquitetos de Praia Grande, o que nós já estamos fazendo? Eu estou chamando alguns engenheiros para o cargo de estágio não remunerado. E já estou prevendo para o ano que vem o cargo de estágio remunerado e também a contratação de 3 a 4 profissionais de engenharia ou arquitetura. Além disso, existe uma lei federal, que é 11.888 de 2008. Ela fala sobre a lei de engenharia social, tal como a OAB tem lá a assistência social dela para atender a população carente e necessitada, existe também uma lei federal na área da engenharia que fala sobre esse assunto. E também já chamei os profissionais de engenharia e arquitetura do nosso município através da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Praia Grande, que é uma entidade sem fins lucrativos, né, e também reconhecida de utilidade pública, para que possa atender essa demanda hoje social dentro do nosso município, né? Os demais que tem aí que não atendem os critérios de pelo menos 3 salários mínimos ou a metragem quadrada mínima, né, para que a gente possa fazer que 80 metros quadrados, que ficou estabelecido na lei, aí ele tem condição de fazer a contratação de um profissional habilitado para poder executar todo o serviço. Tá? Complementando um pouco mais, se me permite, a pergunta do vereador Leandro, que surgiu para esclarecer, que foi bem explicado pelo Mola, nós temos agora, o prefeito assinou e já está homologado o convênio com o SPU. Então, a gestão da Orla da Praia agora é do município. E o prefeito acabou me nomeando como gestor da Orla da Praia, então, a Secretaria de Urbanismo. Mas ela não é sozinha, né? Eu já conversei com o Israel, com o Katsu, e com a CEPLAN, com o Nélio, nós fizemos uma reunião, inclusive, ontem. Nós estaremos convocando, através de uma audiência pública, eu tentei antecipar a data da audiência, estava verificando até a possibilidade de ter aí a colaboração dos taquígrafos, né, para essa nossa audiência, e, infelizmente, não tem a possibilidade de fazer uma audiência breve, como nós gostaríamos. Então, atendendo à legislação, tem que ser, no mínimo, uma convocação com 30 dias de antecedência. Eu estou propondo, né, propus ontem, já levei ao prefeito e estou em tratativas iniciais, porque fizemos a reunião ontem, para a data, provavelmente, dia 31 de outubro. Estou verificando a possibilidade do auditório lá da SEDUC, estou verificando toda a logística necessária. Eu gostaria já de contar com a comissão que foi formada, contar com todos os vereadores, contar com o presidente, para que nós possamos discutir o que queremos, como queremos, qual o melhor caminho para a nossa sociedade em relação à gestão da Orla da Praia. Lembrando que já está previsto também no nosso orçamento a contratação de mais 5 fiscais, né, e mais alguns equipamentos para que nós possamos ter aí quadriciclos, alguns outros equipamentos para ajudar na fiscalização da Orla da Praia. E aí vai envolver todas as demais secretarias, como a questão do meio ambiente, eu discuti muito com Israel, precisaremos realizar campanhas,
tal como existia no passado, a Praia Limpa da Pé, criar um novo nome e justamente trabalhar para que a nossa orla da praia seja feita uma melhor gestão possível, porque é esse bem natural que hoje é o grande fundamento e o foco do nosso município. Acredito que está esclarecido, Miranda. Estou à disposição, viu? Obrigado. Pastor Natanael, tranquilo? Marcelino? Público presente, alguém gostaria de dirigir alguma pergunta à mesa? Olá, boa tarde a todos, nobres vereadores, presidente, caros colegas. Eu sou da Secretaria de Educação, trabalho como subsecretária da Gestão Pedagógica da Secretaria de Educação de Praia Grande. Eu gostaria de só fazer alguns esclarecimentos, até por pertinência do Dr. Cabral. Muito obrigada pela presença. É importante que nós estejamos, sim, aqui para discutir todas essas questões. E, enquanto membro dessa secretaria, é importante esclarecermos que, dentro deste ano já de 2017, nós já concedemos 10.500 vagas somente de educação infantil, de 0 a 5 anos. Lembrando que somente da questão de creche, de 0 a 3 anos, o atendimento integral e semi-integral das crianças, nós chegamos a 8.300. Hoje, por incrível que pareça, no período da manhã, já estávamos novamente fazendo toda a contagem e levantamento de unidade escolar, fazendo todo o levantamento referente tanto à capacidade que a escola tem e também pela frequência que temos. Porque o senhor mesmo, até como já foi conselheiro, né, Cadu, a gente sabe que muitas vezes a mãe procura a unidade escolar, faz a matrícula, né, consegue a vaga, faz a matrícula, mas não frequenta. E aí a gente tem esse papel do pedagogo comunitário, que faz a visita na casa da criança, que muitas vezes encaminha também para o conselho tutelar para ter o conhecimento que essa criança conseguiu a vaga, tem a necessidade dessa vaga, de estar inserida na escola, tanto para o seu crescimento pessoal, pelo seu crescimento individual, cognitivo e também de cuidado físico e emocional. E a gente faz todo esse trabalho na questão de toda essa rede que temos. Então, muitas vezes, a gente acaba, sim, fazendo novas concessões, lembrando que aquelas crianças também não estarão frequentando, né? Os não frequentes junto com os frequentes. Então, a gente tem, sim, feito esse trabalho de estar todo mês fazendo o levantamento daquilo que é necessário, daquilo que a secretaria pode atender com qualidade, porque a gente sabe que os profissionais que estão lá precisam também atender essas crianças com qualidade e ter a qualidade no trabalho oferecido, né? Nós temos hoje, fazendo todo esse trabalho desde 2016, um trabalho muito mais intensificado junto aos atendentes de educação, que atuam junto com essas crianças pequenas, para que elas tenham uma reciclagem no trabalho, né, para que elas tenham um pouco mais de cuidado, um pouco mais de qualidade. E isso também envolve muito a questão do orçamento. Hoje, para 2017, nós inauguramos a creche Circe e agora, para 2018, a creche do Ribeirópolis, que vai estar mais ou menos uma quantidade que nós fizemos de levantamento de vagas somente para a creche, de 267 crianças naquela região do Ribeirópolis. É uma região que cresce muito, né? Nós temos algumas regiões aqui no município que elas são muito crescentes, outras nós já temos vagas a conceder, né? E a gente, por mais que ofereça também o transporte dessas crianças, quando a gente remaneja de um bairro para o outro, como um Quietude para um Caieiras, muitas vezes as mães não querem. Então, o que ela faz? Ela estava na lista de espera, você concede a vaga a ela vai até a unidade escolar, verifica que ela não foi para a unidade que ela queria, ela foi indicada para outra, ela não aceita a vaga. E aí, no mês seguinte, ela volta para a lista de espera. Então, quando a gente tiver essa lista de espera muito crescente, muitas vezes, a gente também conta com essa rotatividade de pessoas que fizeram a inscrição, a vaga foi concedida, talvez não foi no bairro que ela quis, ou no horário que ela quis, como o Cadu também disse, porque hoje, pelo semi-integral, nós temos o horário da manhã e o horário da tarde. Muitas vezes, você não concede no horário que ela pretende, e aí ela volta para a lista de espera no mês seguinte, e assim sucessivamente. É óbvio que nós temos uma demanda maravilhosa, né, de migração para Praia Grande por conta da qualidade que a nossa cidade tem do trabalho, que a gente sabe que tem muito ao que melhorar, mas que ela é realizada com afinco por todos os secretários e agentes públicos que estão dentro das unidades, seja de saúde ou de educação, que é o que mais tem esse atendimento, né, assim como a habitação. A gente sabe que
essa demanda que a gente recebe de outros municípios e estados, hoje, só pela questão educacional, são mais de 10 mil alunos. Né? Nós chegamos a 10.048 alunos, migrantes de outros municípios e estados. Então, a gente consegue verificar, é óbvio, né, que a gente precisa de muito trabalho, de muito estudo, e esse estudo é, sim, realizado. E vem sendo realizado tempo a tempo. É óbvio que a gente tem essa preocupação, quando o doutor Cabral coloca, né, sobre o cuidado com os alunos de ensino fundamental 2, eu acho que também é dos nobres vereadores do conhecimento. A qualidade do ensino que vem sendo oferecido pelo município é de grande valia, e muitas vezes essas famílias sentem essa diferença quando ele é desligado do município para o Estado. Né? É óbvio que a gente tem que ter, sim, um olhar na primeira infância, e nós temos esse olhar, e, assim, gradativamente, dependendo da folha que nós tivemos, né, e respeitando, principalmente, né, respeitando todo esse trabalho que tem que ser realizado pelos nobres e por todo o pessoal que tem lá na divisão de finanças da Secretaria de Educação, será cumprido com toda certeza. Ok? Foram 10 mil e quantas vagas concedidas? 10.500 concedidas de 0 a 5 anos, que inclui a educação infantil. E quantas foram criadas? Agora, novas? Não, que será criado agora Não, para... assim, dessas 10 mil e poucas, quantas dessas foram novas, criadas novas, assim, que não tinha e foi criada? Dentro de todas essas que eu estou te colocando, tá? Porque a gente faz a menção do seguinte, todas essas vagas que a gente concedeu é porque elas estavam livres, tá? Como eu disse para você, na questão de 0 a 3 anos, a questão de 0 a 3 anos, a gente tem essa questão da frequência também, que hoje nós temos visto. Então, a frequência, ela dá por média de 50%. Tá? A gente tem visto isso, 52% é por frequência, e as outras 48% são por vagas mesmo concedidas. Tá? Porque tudo depende, na questão da creche, tudo depende muito, por conta dos funcionários que temos, e do espaço físico, que é ideal para cada segmento. Quando os berçários vão aumentando a faixa etária, os espaços também vão sendo modificados, então ele vai sendo ampliado, né? E, para essa acomodação, a gente vai acomodando de maneira diferenciada também. Então, de frequência são por 52%, e as demais são por 48%, de vagas novas. A respeito das faltas, eu fui informado que a criança, a mãe, né, ela tem o direito de ter 10 faltas. 10 faltas consecutivas ou esporádicas. Assim que ela atende longe, sem contar a licença médica, porque a licença médica não conta, tá? Mas são 10 afastamentos que a criança não frequente, 10 consecutivas ou esporádicas. Caso a mãe não vá até lá e ela não justifique a falta, a secretaria da escola liga ou a pedagoga faz a visita para saber o que foi que aconteceu e tudo mais, se essa criança retornou ou se não, e aí sim é feito o desligamento. E esse índice é muito alto, porque eu fui informado que em algumas creches a mãe espera até o 9º dia, no 9º dia ela leva a criança. Também. Aí o outro mês ela falta novamente, no 9º dia, isso é verídico? É verídico. E algumas mães fazem isso, mas... E não tem nenhuma... Então, além das visitas ou de atendimento que a própria direção da unidade possa estar fazendo a essa família, conscientizando da necessidade da frequência, da importância da frequência da escola, né, a gente também faz a questão da concessão. Okay? E esse índice é muito Porque alto? muitas vezes, vereador, nós temos a situação de muitas crianças que têm a vulnerabilidade. Então, por isso que a gente muitas vezes faz a concessão ainda com a vaga dela ali de stand-by. E fazendo todo o trabalho de conscientização de que essa criança precisa retornar à escola. E muitas vezes retorna, viu, vereador? Ok. Tranquilo? Público presente, alguma pergunta? Não? Mesa. Pode encerrar, gente? Tranquilo? Bom. Nada mais a acrescentar para você.
Senhoras e senhores, nada mais a vir a tratar. Presidente, só uma questão de ordem rapidinho. Qual a ordem, nobre vereador? Como o Leandro falou no começo aqui, da questão que a gente já teve numa reunião de comissões, né, líder? Nós tivemos já uma conversa na reunião de comissões. Eu queria propor aqui, e conforme a relevância da questão do ensino infantil, que o senhor ou o líder marcasse uma reunião com o prefeito, com o promotor, para a gente estar discutindo isso essa semana que vai entrar. Pode ser? Pode, líder. Para a gente terminar o que a gente começou, né? Que a gente tinha combinado com o promotor até de estar marcando alguma coisa para estar... O promotor está de acordo? Até para esclarecer, porque eu estou com o meu inquérito civil desde 2013 e eu não consigo ter o número. Tá? Eu tenho o número de educação infantil, que vai de 0 a 5. De 0 a 3 eu não tenho esse número. Certo. Né? Então a gente precisa pelo menos mostrar para os vereadores qual é esse número e dentro das escolas que serão construídas, quantas vão atingir a 0 a 3, que é a educação infantil de creche. Né? Independente de ser parcial, integral, né? O importante é a gente saber o que vai ser construído e o que vai ser disponibilizado de 0 a 3. Eu acho que é importante se os vereadores assim entenderem. Eu estou à disposição. Líder do governo, o senhor se encarrega da data? Maravilha, então, marcado. Bom, nada mais a tratar, dou por encerrada a presente sessão. Senhoras e senhores, boa tarde.